Bom dia a todos. Estamos aqui novamente, né? Ontem falamos do Busca e Resgate, que é uma estratégia muito alinhada no que acreditamos de que as tecnologias hoje disponíveis precisam estar alinhadas às dores e às necessidades da concessionária. Hoje a gente vai estar falando como as automações e a IA estão redesenhando a jornada. Bom, voltando aqui, falando um pouco mais de mim, né? Sou um dos sócios da Intelia e a gente começou lá atrás no canal de voz, que hoje a gente vai trazer dados bem ricos em relação a essa jornada que ocorre através da voz. E no meio do caminho a gente aderiu à mensageria focada nos hábitos de consumo dos clientes, né? Que parte deles migraram sim para a mensageria. O ponto também que nós acreditamos que a gente vem exercendo hoje um trabalho contínuo olhando todo o processo de engajamento do cliente quando ele levanta a mão, no sentido de agilizar e buscar uma SLA de primeiro contato que atenda a expectativa do cliente. E qual é a SLA que atende a expectativa do cliente? Imediata. Todo mundo que procura comprar algo gostaria de ser atendido imediatamente. Então tem um dado rico, né, que o cliente que é atendido até em 5 minutos converte em até 50% a mais. E isso que a gente vai falar hoje aqui. Então, sobre a Intelia, nós começamos com a marca Funtrack. O ano passado nós fizemos um rebrand, viramos Intelia porque aderimos à camada de mensageria no processo de análise de compra dos clientes. Então hoje, além de estarmos na voz, mensurando e trazendo os dados ricos, a gente também está na mensagem. E isso tudo, toda essa jornada está suportada para nossas assistentes virtuais, prompts, inteligentes, que trazem insights ricos para acelerar a jornada de compra do cliente. Bom, desafios do setor, né? Eu sempre trago esse ponto na conversa que eu tenho com os meus clientes, no sentido de que há todo um esforço gigante para que possa captar lead e, após a captação desse lead, o que vira de negócio, de venda, de conversão. Então, dados do mercado mostram que 80% dos leads, em média, são descartados. É lógico que isso é uma média, tem gente que descarta muito menos, mas não chega a menos que 50%. E 60% dos leads não respondem. E os nossos estudos mostraram que a maioria dos clientes que não respondem é porque você não consegue falar com ele no momento da pesquisa, em que ele procura você para poder fazer a interação. Então a SLA de primeiro contato em até 5 minutos, que é o que hoje a Intelia faz, promove uma melhoria do aproveitamento para que esses 60% de leads gerados não sejam descartados porque o cliente não responde. Questões de plataforma descentralizada, então hoje a gente tem a única plataforma do mercado que tem a convivência da voz e com a mensagem. Então hoje o cliente pode começar a jornada pela voz e a gente pode levar ele para a mensagem e vice-versa. E isso traz mais amigável para o consumidor. A gente vai ter uma tela aqui na frente falando disso, que o cliente fala com aquilo que está à disposição, né? E dados perdidos pela operação. Então tudo é monitorado, tudo com integração com o CRM e o dado também que a gente também traz importante, que é o ROI de campanha. Qual foi a mídia que o cliente foi impactado, que gerou esse resultado? Com isso você pode otimizar o seu investimento nas campanhas patrocinadas. Bom, como eu disse, nós nascemos na voz, né? Nosso primeiro produto se chama Funtrack, que era o nome da empresa, e hoje é um produto. E muitas das vezes, quando eu falo sobre a voz com os clientes, muitos deles falam assim: ah, Marcelo, o cliente não liga mais. Hoje o cliente só fala pelo WhatsApp. Então eu pedi ao meu time um dado da nossa plataforma de ontem. Então esse dado aqui está muito quente. Ontem nós mensuramos 18 mil ligações
de clientes que ligaram para uma concessionária. No mês, 201 mil clientes únicos que ligaram para a concessionária. E no ano, 1.618.000. Algo que eu posso estar aqui afirmando para vocês. Ontem falamos do carro avaliado, que é o lead quentíssimo, né? O negócio de vocês é um negócio de troca. E a ligação também é um contato de fundo de funil. O cliente que liga, ele está muito mais próximo do momento de compra. E se você não mensura, se você não registra no CRM, isso se perde. Dados: 60% das ligações não são atendidas. E aqui a gente está falando de experiência de uso. Um ponto importante: a maioria das ligações que são perdidas são de pós-venda. Então eu vendo um produto, aí depois vou tentar serviço com esse produto que eu consumi. Não consigo falar com a concessionária, né? E no mercado cada vez mais competitivo, em que o cliente está digital, você abrir mão desse cliente que ligou para você, e resgato lá a minha fala, que o cliente que liga, ele está esperando uma resposta imediata, é um contato de urgência, você perdeu o cliente. E a gente consegue automatizar para que essa ligação não seja perdida. 50% não liga de novo. A gente mensura onde esse cliente achou a concessionária para ligar. E a maioria das ligações vem de um canal chamado Google Meu Negócio. E quando eu busco uma palavra no Google, vai listar vários. Então eu liguei primeiro, não consegui falar, volto, ligo para outro. Então, ele não volta a ligar, o cliente. E 40% abandonam o atendimento no bot, que é a nossa parte de mensageria. Que também a gente tem inteligência, usando a nossa assistente virtual IA, para que a gente não deixe esse cliente ser perdido. A gente trouxe aqui a frase, né? O cliente não quer escolher o canal. O cliente quer uma resposta agora, seja por telefone ou pelo WhatsApp. E esses 10 anos de vida que a Intelia tem, a gente tem certeza que é um desafio para qualquer grupo de concessionária. E a alternativa, a solução que a gente acredita é automação. Automação e com a IA suportando essa interação que o cliente tem com a concessionária. O mercado é multicanal. Então ele está lá mandando formulário, ele está ligando, ele está mandando WhatsApp. E o papel de quem vende é deixar tudo isso à disposição de forma amigável e que se conversem, para que ele possa mudar de canal de conversação na hora que ele quiser. Dados importantes do lead de voz. 87% preferem conectar suas interações de atendimento entre voz e mensagem. A gente tem visto isso, né? Quem acompanha resultado de campanha, o quanto que formulário vem perdendo força, né? O cliente hoje vem diminuindo bastante o envio de formulários que são preenchidos em site. 60% ligam para o ponto de venda quando estão prontos para comprar. Reforça a minha fala. O cliente que liga é um cliente de fundo de funil. O cliente que liga procura uma resposta imediata. Ele já passou pelo momento de consideração e já está tentando comprar. E 15 vezes mais a ligação potencializa a receita. E isso aqui é claro, porque quando você tem um lead que entra por ligação, o ciclo de venda é menor, né? Porque ele já está no momento de compra. Isso potencializa o seu resultado. E 84% dos clientes navegam por vários canais. É aquele grande desafio da geração do registro do lead do CRM, para ele não ser duplicado. E hoje as integrações que nós temos com todos os CRMs, ele usa a chave telefone e a gente consegue ter com clareza, customizado, para que isso não gere um segundo evento, dentro de uma janela de tempo que cada grupo determine como objetivo, né? Temos clientes hoje que dizem assim: Marcelo, se ele entrar em contato comigo depois de 30 dias, se cria um outro evento. Se não, se alimenta o mesmo evento.
Benefício do Phone Track, que é o nosso canal de voz da jornada de compra através do telefone. Então a gente consegue identificar a origem, a gente consegue dizer qual o canal de aquisição que esse cliente foi impactado, a gente consegue, através da integração com o nosso produto de mensageria, que é o Convex, mandar uma mensagem para ele em até 5 minutos, a gente transcreve e analisa. Eu convido a todos ali depois para olhar o nosso totem, que mostra a ligação, trazendo um resumo do que foi conversado, e com isso a gente leva essa informação para dentro do CRM. Integração com todos os CRMs. A Intelia hoje também está pronta para integrar com todos os DMS em tempo real. E rastreabilidade mais ROI de campanhas. Aqui é uma das telas do nosso dashboard que mostra qual é o canal de aquisição. E como eu disse, o Google Meu Negócio hoje é um canal bem importante de captação de clientes que estão interessados em serviço, ou comprar um carro, ou um agendamento, ou uma peça. Google AdWords, temos integração com o Google Analytics. Então toda vez que você está rastreando uma campanha que vem do AdWords, a gente retroalimenta a conta do Analytics da concessionária, e com isso os clientes vêm reduzindo em até 30% o custo por clique, porque você tem muito mais inteligência na compra de campanhas. O site, é importante rastrear o interesse de compra do site para saber até quanto o SEO do teu site está ranqueando ele na busca. E o portais online, publicidade, ou seja, estamos prontos para mapear todo o plano de mídia do cliente. Então a gente mostra de forma clara, real time, após a ligação, da onde esse cliente veio. Automaticamente integramos essa ligação com o CRM, já analisada e já identificando a qualificação desse lead. Os retornos de ligações a gente consegue fazer pela nossa plataforma de mensageria, e o cliente muda a sua jornada de compra de maneira bem natural. Ligou para uma concessionária, não foi atendido, a gente envia, você ligou aqui para a concessionária XYZ, não consegui te atender, vamos continuar a conversa por aqui. 80% engaja e a gente consegue recuperar 100%. Gravamos e transcrevemos e analisamos, mas toda vez que uma ligação atendida, em que a gente identifica a sua qualificação, é possível enviar uma mensagem de pesquisa para esse cliente para poder acelerar o ciclo de compra. Porque muitas das vezes a gente analisa a ligação é uma ligação qualificada e esse cliente pode não comprar. Por quê? A gente analisa a fala do cliente, porque a ligação é gravada em MP3 estéreo, então a gente separa os canais e a IA, o prompt, analisa a fala do cliente. Então ele pode ter dado dicas importantes de compra, e aí a gente vai se apegar a isso para dizer que é qualificado, mas ele pode não ter sido bem atendido pelo vendedor. E aí quando você manda uma pesquisa de satisfação após o atendimento, você pode capturar isso naquele momento. Não é um dia depois, não é 2 horas depois. É no momento que a ligação foi desligada, encerrou o atendimento, a gente manda a mensagem fazendo a pesquisa. E lá na nossa mensageria, a gente tem uma assistente, uma IA treinada para poder fazer essa qualificação. Então, o objetivo é levar esse lead qualificado para o vendedor quando o cliente está pronto para comprar. Aqui são dados de mercado, né? 99% dos brasileiros acessam o WhatsApp. Então, dificilmente a gente vai pegar um número fixo, tem um desvio padrão de 2% mais ou menos, mas geralmente, na maioria das vezes, todo cliente que liga para uma concessionária liga de um telefone móvel e esse telefone móvel tem o WhatsApp. Acesso ao aplicativo pelo menos 3 vezes e 34% afirmam ficar com o app WhatsApp aberto o dia inteiro. Ou seja, se eu mando uma mensagem
ele vai te retornar. Prefere falar com marcas por WhatsApp na hora de tirar dúvidas. Então a convivência da voz e com a mensagem, ela é muito natural. Isso dá fluidez ao processo de compra. E 51% não se importa em receber publicidade no WhatsApp. A gente vem fazendo muitas campanhas de disparo em massa. É um processo que vem ganhando cada vez mais usuários, de redução de investimento em campanhas de Google para fazer disparo para bases conhecidas. Os nossos números chegam a ter 30% de engajamento, mas eu reforço que acreditamos muito em trabalhar melhor aquele cliente que levanta a mão. Aquele cliente que você está impactando ele de uma forma patrocinada ou orgânica, mas que você sabe que ele está no momento de compra. Ou ele está iniciando o fluxo de compra, ou ele está ganhando consciência, e aí naquele momento você consegue ter uma adesão maior. E o que é fato hoje, que esse tráfego de clientes que estão no momento da compra e que procuram uma concessionária acabam não sendo atendidos na velocidade que se faz necessário para que esse lead seja aproveitado. No Convex, a gente centraliza não só o WhatsApp, mas também o Direct, o Message, ou seja, redes sociais. Tudo é feito pela mesma plataforma. Essa SLA de 5 minutos é algo que a gente padroniza. Então o cliente entrou lá no formulário, mandou um formulário, em 5 minutos ele vai receber um WhatsApp. O cliente ligou, não foi atendido, em 5 minutos ele vai receber um WhatsApp. Ele foi atendido e é um lead quente, em 5 minutos ele vai receber um WhatsApp. Então a gente acelera o fluxo para que diminua esse ciclo de compra. O Copilot com o IA, então todas as conversas que são feitas pelo WhatsApp, a gente faz um resumo, indica se foi um atendimento positivo ou não, o que o cliente estava buscando, o que faltou na conversa, e com isso você consegue melhorar o gerenciamento e melhorar pessoas, caso o atendimento seja feito pelo humano. Transcrição de áudio automático, então se o cliente mandar um áudio pelo WhatsApp, a gente vai transcrever e vai analisar. Campanhas segmentadas, e aqui é bem importante, que no ato do atendimento você já sabe qual a campanha que esse cliente que ele foi impactado. Então se ele veio do Facebook, se ele veio do Instagram, se ele veio do Google AdWords, você já tem a informação. E os agentes de IA, que aceleram o primeiro atendimento. Então aqui a gente mostra o fluxo, né? E o cliente liga. Quando der ligação perdida, eu mando o WhatsApp e o vendedor recebe esse lead quente. Mas antes desse atendimento pelo vendedor, de novo, a gente pode ter assistente virtual que vai qualificar esse atendimento. Então, acontece muito de clientes que ligam para a concessionária, já tem uma ligação perdida, voltam a ligar e clicam na opção de veículos novos. E não é veículos novos que ele quer comprar. Então, pela nossa inteligência, a gente consegue identificar o real interesse do cliente do que ele quer comprar. Aqui é a telinha do Copilot, como eu estava dizendo, então a gente consegue trazer todas as informações. Você também pode fazer uma pergunta aberta para identificar o que de fato você gostaria de saber daquela conversa. Então, usando o Convex da Intelia, você não precisa ficar lendo mensagem a mensagem. Você consegue ter um resumo de todo o processo, se ficou claro o atendimento, para que ele possa ter uma possibilidade de tratar esse lead pós-atendimento, fazer o follow no CRM de uma maneira mais simples e mais amigável. E é o que a gente sempre acreditou. Por isso que hoje a gente tem uma plataforma de integração gigante. Estamos integrados com todos os CRMs. Estamos integrados com todas as ferramentas de marketing, RD Station, integrados com todas as ferramentas de mensageria, WhatsApp, Slack. Então, a gente acredita muito em que, para simplificar a jornada, esse lead precisa ir para o CRM. Só que a gente consegue enviá-lo criando
todo o processo para simplificar o tratamento do lead após essa integração. Aqui é um pouco do que a gente vem integrando. AutoAvaliar, Cionet é nosso parceiro, FollowEyes, RD, Salesforce. E assim, a gente está muito pronto para ter uma tela de automação para customizar uma integração que faça sentido para cada concessionária. Porque também não faz muito sentido você ter uma integração que vai dificultar o tratamento do lead dentro do CRM. Ok? Então, resumo. O cliente escolhe o canal de voz ou pela mensagem. Então, quem tem Intelia consegue ter todo o processo monitorado, se foi pela voz ou se foi pela mensagem. E as duas jornadas estão conectadas. Então, a gente consegue, de novo, fortalecer a simplicidade que esse cliente tem em mudança de jornada. Uma SLA de 5 minutos e uma cadência, que isso é importante reforçar. Muitas das vezes a gente tem uma SLA de primeiro contato e o cliente não engaja, ele não responde a mensagem. Mas aí a solução Intelia constrói uma cadência em que vai levar mais mensagens de busca, a exemplo do que a gente faz hoje com a AutoAvaliar, em relação às avaliações, que nós conseguimos construir 4 pontos de resgate. Mandei a primeira mensagem, não engajou. Manda uma segunda, manda uma terceira e manda uma quarta. E isso pode ser customizado, ou em 2 ou em 6, para que a gente consiga engajar esse cliente, para que ele possa conversar com a gente. Importante, a Intelia hoje tem um time de CS que trata das análises de dados de convivência que essa estratégia tem no decorrer do tempo. O que eu estou querendo dizer? Qual é a cadência que mais engaja? Se mais engaja, qual foi o template que mais impactou o cliente a engajar? Qual foi o horário que esse cliente engajou? Então toda essa inteligência torna um processo de contínua melhoria. Ou seja, não é um assunto estático, não é um planejamento estático. Fez, deixa rodar, sempre vamos buscar melhorar. A exemplo do que a gente está fazendo com a AutoAvaliar, lá no Busca e Resgate. Hoje 40% dos clientes engajam. O objetivo agora é como que melhora para 50%, como que vai para 60%. E o cliente não pode esperar. A Intelia não deixa nenhum lead escapar. Então o objetivo nosso é garantir que todo o investimento que vocês fizeram em mídia patrocinada ou a orgânica, né, que tem um custo, né, o ponto de venda está lá, né, ou seja, tem toda uma loja montada, todo esse investimento que é feito seja aproveitado, que pelo menos ele entre numa esteira de negociação. Então, para finalizar, o que somos? A maior plataforma de Conversion Intelligence do Brasil, especialista em automação e foco em resultados reais para as concessionárias. Estamos mais ou menos aí em 50% das concessionárias no Brasil. Além da AutoAvaliar, somos parceiros da Stellantis, estamos lá no programa DDM. Então toda a rede Stellantis a gente tem hoje uma penetração bem representativa. Somos parceiros do Itaú lá na operação do Icargos. Então a gente conhece o segmento, entende o segmento, a gente tem uma relação muito próxima para que a gente possa trazer soluções que realmente funcionem. E mais uma coisa que eu quero reforçar para finalizar minha fala aqui, agradecer a vocês. A Intelia busca sempre uma coisa que é a simplicidade. O simples funciona bem. Ok? Obrigado para vocês, tudo de bom.